Leitura bíblica de hoje encontramos em Êxodo capítulo 7, versículo 1 a 7 e Apocalipse 8, versículo 1. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e o seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração de faraó resistir, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo de Israel. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Apocalipse 7, versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Esta é a palavra de Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus por nos permitir com que adoremos neste dia precioso do Senhor. Eu oro que Deus vai derramar sobre cada um de nós e sobre o lar de cada um de nós que está adorando a Deus hoje. Creio que Deus está alegre por nós e vai dar a bênção à nossa igreja. Hoje gostaria de dar continuidade e concluir o estudo acerca das pragas. Não vou cobrir todos os detalhes, muitos detalhes estão lá cobertos no 8º livro das séries da história da redenção, o cumprimento da aliança da tocha, até mesmo o cálculo das datas dos dias das pragas até o Êxodo, também a jornada do deserto e ainda mais. E hoje hei de correr olhando para o remanescente das pragas a partir do 4º até o 10º. Tenho esperança que no futuro tão próximo iremos nos focar no julgamento, o juízo do Apocalipse, o juízo das 7 trombetas e das 7 taças. Podemos ver muitas dessas pragas acontecendo nesses julgamentos e juízos. Que teremos tempo de nos focar nelas, naquilo que foi a lição passada ou sessão passada. Nos focamos nas primeiras 3 pragas. A primeira praga, a transformação da água do Nilo em sangue, era um lembrete solene daquilo que é o salário do pecado, o qual a corrupção se estende até aquilo que é a fonte da vida. A segunda praga, a aparição das rãs, vemos Apocalipse, que trata-se dos espíritos imundos, que vem da boca do dragão, da boca da besta, o monstro, e da boca do falso profeta. São como rãs. Então as rãs representam os espíritos imundos de Satanás, o diabo ou o próprio dragão nos últimos tempos. Estão afetando as camas e o instrumento da cozinha do povo do Egito. Podemos aplicar como o povo do mundo hoje. Relacionamos isso como influências e filosofias da besta que vão acontecer nos últimos tempos de Apocalipse, especialmente Apocalipse 13. A besta que faz a marca da besta. Isso é explicado como referindo-se às influências, filosofias, ciências e doutrinas da besta. Até mesmo a maneira de viver que afeta as pessoas hoje em dia. Esses espíritos imundos vêm da boca da besta. Em Gênesis, o que saiu da boca da besta, que é a serpente, foi um ensinamento desviante, uma falsa verdade. Isso parece como verdade. É por isso que nos últimos dias fala-se dos falsos profetas.
Os profetas deveriam falar a verdade da palavra de Deus, mas infelizmente eles são falsos. E a serpente deu esta palavra. E naquela palavra havia a sua mente, a sua alma e espírito. E a humanidade recebeu esta palavra, sendo o Adão e a Eva recebendo esta palavra. E a sua obediência ao cumprimento da palavra. E o que Deus perguntar é a palavra de quem eles seguiram, é a palavra de quem eles prestaram atenção, é a palavra de quem eles obedeceram. Porque alguns dias passados falamos acerca de obedecer a palavra de Deus, que é a fé. Eles colocaram a fé na voz de quem, afinal? Eles seguiram a voz da serpente porque parecia cumprir com o seu egoísmo, os desejos carnais. Como resultado, porque eles receberam a palavra da serpente e pensamentos da serpente, eles receberam a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o sopro da vida. Como resultado, cada ser humano, cada pessoa que nasceu depois daquela queda, daquela linhagem sanguínea, tem a marca do pecado. Logo que nascemos, somos destinados à morte. E este é o salário da morte. Terceiro, falamos de piolhos, como mosquitos e parasitas. E eles provêm do pó da terra, afar, referindo-se à humanidade, às pessoas que não têm o Espírito de Deus, o sopro de Deus, sopro da vida. A primeira e a segunda praga, os mágicos do Egito e seus feiticeiros foram capazes de imitar. A partir da terceira praga, eles já não podiam copiar, reconheceram que este é o poder de Deus, de acordo com Êxodo 8, versículo 19. A quarta praga foi a praga das moscas. E a partir desta quarta praga, Deus está distinguindo os israelitas na terra de Goshen, onde essa praga não vai afetar. As primeiras pragas, como já mencionei, eram julgamentos de Deus sobre os deuses do Egito. Vão para os israelitas egípcios que esses deuses não eram deuses, eram coisas feitas pelas mãos dos homens. E seguido, assim como louvado pelo o povo do Egito. Deus estava julgando o deus Api, que era o deus do Nilo. Havia o deus Osíris, que eles achavam que era o grande deus do Egito, e eles criam que o rio Nilo era a sua veia, correndo seu sangue. Eles criam que vinham do Nilo, uma relação com Deus Api e outro Deus chamado Hakt. E eles criam que era Deus da fertilidade. A terceira praga julgou o Deus do Egito chamado Sebe, o Deus da terra do Egito. E esta quarta praga das moscas, que se encontra em Êxodo capítulo 8, versículo 20 a 32. Os egípcios adoravam um Deus chamado Washit. Washit era o Deus mosca do Egito. Esse Deus mosca, no Novo Testamento, Jesus menciona o Belzebu. Este é originalmente chamado do Deus Rei das Moscas. Isso se encontra naquilo que é o significado das línguas originais. E refere-se ao próprio diabo. As moscas representam o espírito do diabo. Eles vêm em enxames, não é apenas aquelas moscas pequenas. Eram moscas grandes que podem te machucar. Quando vêm em enxames, e sabemos que moscas vêm de coisas sujas, como estrume, como comidas podres, sujidade. Significa mistura de multidão. Havia mistura de multidão quando os israelitas saíram. Foi esta multidão que causou com que os israelitas murmurassem, reclamassem no deserto. Eles lembravam como boa era a comida do Egito. Foi a multidão misturada que murmurou. E esses enxames não tinham sido compostos por moscas apenas, mas todo tipo de inseto.
E estes enxames devoravam, fazia a obra de devorar. De acordo com Salmo 78, versículo 45, pensa na mistura de multidão que está murmurando. Há mistura de multidão no nosso meio, especialmente nos nossos corações. Essas coisas que nos ensinam a murmurar e a apontar as coisas que eu gosto e não gosto. No coração vem essas coisas podres. Quando abrimos a nossa boca, só há reclamações e murmurações. Esta ordem está se espalhando, o que faz com que estas moscas provenham desse lixo, sujeira, coisas podres. É porque enquanto nós não conseguimos notar, eles vêm e colocam ovos, crescem para se tornar aquilo moscas. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso do que qualquer outra coisa e doente. Quem a entenderá? É o coração que empodrece com o pecado quando não conseguimos nos separar do pecado. Você não se livrar do seu pecado, esse pecado vai apodrecer e vai causar muitos problemas. E o empodrecimento desse pecado surge as moscas, os maus espíritos, os maus pensamentos, as más palavras, até mesmo um mau comportamento. Vão causar com que todo o ambiente, até mesmo as pessoas ao nosso redor, ser afetadas. Já notou que as pessoas que gostam de fofocar se ajuntam como enxames de moscas. Há mau cheiro, o cheiro do lixo, ou o cheiro da comida podre. Correrão todas as moscas para ali. Vão começar a se alimentar. Começam a pôr ovos ali. É assim que o pecado se espalha. Jesus deu uma parábola em Mateus 13, versículo 4 e o resto, acerca de um mestre que plantou uma boa semente. E quando todos estão a dormir, o diabo vem e planta o joio. Da mesma forma, essas moscas vêm e plantam sementes de desobediência. O coração de reclamações naquilo que é a vida das pessoas. Quando não toma cuidado, isso começa a crescer. A quinta praga é a pestilência. Encontramos isso em Êxodo 9, versículo 1 a 7. É doença para bois e todo tipo de criação. De ler em Êxodo capítulo 9, versículo 3 a 4. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Os egípcios tinham o hábito de adorar até os animais. É por isso que o faraó e os egípcios não gostaram do fato de Moisés dizer que ele quer tomar os animais para usar como sacrifício no deserto. Os seus bois, assim como sua criação, significava a sua mão de obra. Provérbios capítulo 21, versículo 4 diz: o Senhor considera o arar e o trabalhar dos ímpios como pecado. Em outras palavras, Deus está a amarrar suas mãos, eles não podem continuar a cultivar, a arar a terra sem esses animais. E ainda mais, esses animais representam os seus deuses, Ator e Amon, os deuses egípcios associados com bois e vacas. Vemos que isso afetou até os israelitas quando estiveram ao pé do Monte Sinai. Eles chegaram a fazer um bezerro de ouro. E este era um dos seus deuses que lhes liderava e lhes abençoava com prosperidade. Mas em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, diz que o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas, dolorosos naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Isso pode se aplicar àquilo que é a praga de feridas, que é a próxima praga. O versículo sublinha que estas feridas vieram sobre pessoas que tinham a marca da besta. Semelhantemente, esta é a praga e o juízo sobre a besta, seja fisicamente ou espiritualmente. Mas no Egito era fisicamente sobre os animais.
Mas no final, aqueles que tiveram a marca da besta, o espírito da besta, são considerados como bestas porque têm o espírito da besta. Virão sobre estas pessoas que têm o espírito da besta, aqueles que têm a imagem da besta. Romanos capítulo 1, versículo 23, aliás, 21 a 23. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de quadrúpedes e pássaros e répteis. Dizendo-nos sábios, tornamos loucos, trocamos a imagem da glória de Deus imortal por imagem de coisa feita segundo a semelhança da criação. Romanos capítulo 6, versículo 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta praga são as feridas. Vemos isso em Êxodo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8 a 12. Também essas feridas são dadas para as pessoas que têm a marca ou da besta. Os egípcios adoravam o Deus de pandemias. Criam que era o Deus da cura. Sekhmet é a deusa da proteção com aquilo que são pandemias. Eles criam que eram protegidos de vírus e doenças através deste Deus de pandemias. Adoravam a Serapis e a Imhotep e consideravam-os como deuses da cura. Essa foi a primeira praga que diretamente afetou o povo do Egito. Até agora era apenas a natureza e os animais, as comidas, plantações e colheitas. Êxodo capítulo 9, versículo 8 a 9. Êxodo capítulo 9, versículo 8 a 9. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pão fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Estudiosos dizem que é a fornalha em que sacrificavam-se os animais, até mesmo as pessoas. E isso era feito por um sacerdote que dava oferendas aos deuses chamados Taipon, sacrificar ou satisfazer estes deuses para que parasse com todas as pragas. Há um ditado que diz que o sacerdote pegava na cinza e espalhava para o ar, pedindo a esta divindade para que parasse com as pragas, pedindo a Atifon ou Atifon que parasse com as pragas. E Deus instrui o Moisés e Arão para fazer o mesmo, para causar mais pragas, desta vez mais severos. As feridas eram doenças no corpo que causavam ferida por todo o corpo e refere-se à pandemia e vírus. A sétima praga é granizo. Se encontra o seu relato, Êxodo capítulo 9, versículo 3 a 35. E isso se torna ainda mais sério. Êxodo capítulo 9, versículo 18 diz: amanhã a esta hora enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Não é uma pequena coisa que cai, mas algo bem pesado. Em Apocalipse consegue ver granizo caindo numa das pragas. Em Apocalipse 8, versículo 7 diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra
um terço das árvores e toda planta verde. Já no capítulo 16, versículo 21 diz: caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Imagina algo de 35 quilos cada a cair, e não apenas uma coisa, ou como chuva a cair. Imagina o estrago que aconteceu. E Apocalipse diz que cai sobre as pessoas. Imagina essa coisa, todo esse peso cair sobre uma pessoa. Não há restos da existência dessa pessoa. Tudo ao redor estará destruído. É como se fosse uma bomba caindo. Esta praga julgou o deus egípcio chamado Nu. Os egípcios também tinham um deus da agricultura chamada Isis, assim como o Set. Muitas das vezes isto tocou o coração de Faraó, mas ele sempre voltou para trás. O seu coração foi endurecido de novo. Está afetando as pessoas, os animais, as casas, as construções e tudo ao redor. E a praga seguinte é a de gafanhotos. Vemos isso em Êxodo, capítulo 10, versículo 1 a 20. De gafanhotos parece a combinação de todas as pragas que já aconteceram até aqui. Não está apenas destruindo tudo, mas está comendo de tudo. A passagem do enxame desses gafanhotos deixa tudo quebrado. E come tudo que há pelo caminho, não deixa nada para trás. O sistema ecológico é destruído, a agricultura é destruída. Não apenas afeta a economia, mas a comida, a vida em si e tudo. Vemos isso acontecendo hoje em dia em várias partes do mundo. E estes gafanhotos aparecem em Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 12. O poder como se for de escorpiões. Versículo 2 diz que quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Diz: tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Julgamento sobre Serafia, o deus da proteção contra os gafanhotos. E a nona foi a de escuridão. Vemos isso em Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 29. Esta foi um grande susto para os israelitas, aliás, para os egípcios. Naqueles tempos, o que os egípcios temiam demais eram caos e escuridão. É interessante porque foi isso que Deus trouxe sobre eles. Lembra-se de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Havia trevas sobre toda a terra. E a terra era sem forma. E esta declaração de sem forma era um caos. E Deus, através da criação, colocou tudo em ordem. Acontece que o julgamento na Bíblia é o desfazer da obra de Deus, da criação e da redenção. E aqueles que não são bons diante dos olhos de Deus, eles são destruídos. Deus os leva de volta para os caos, a desordem e trevas.
É isto que vemos acontecendo no Egito. Mesmo no final dos tempos, o julgamento será o de desfazer a obra de Deus, da criação, desfazer da obra redentiva de Deus. Para as pessoas malignas, outras palavras, Deus está tirando sua mão protetora sobre pessoas malignas. Uma vez que a proteção de Deus é removida, Satanás começará a atacar incessantemente e as pessoas tornam-se vulneráveis. Que eu e tu teremos o cafá, a cobertura de Deus. Na construção da arca de Noé, Deus diz que coloca o cafá em todos os lados da arca. E isto tirado da árvore representa o sangue removido da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Significa que somos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é o sangue expiatório, o sangue da redenção. E este é o único meio para que sejamos protegidos. Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Enquanto estou neste mundo, é dia. Chegará o tempo em que vocês não serão capazes de trabalhar. E esta obra, Jesus falou em João, capítulo 6, versículo 26 até 29, que é crer nele. A obra que precisamos completar é a obra de crer nele para que possamos assegurar a salvação, que possamos garantir a nossa entrada no reino dos céus. João capítulo 1, versículo 4 a 5, diz que a palavra é a luz da humanidade. João capítulo 12, versículo 35 a 36. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 a 6 nos diz: não estamos mais nas trevas e não podemos permitir com que as trevas nos afetem, porque não somos da noite nem das trevas. Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios capítulo 4, versículo 18 diz: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. E não possamos ter esse endurecimento do coração. E não possamos ignorar a mensagem de Deus, da Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus é a fonte da luz, assim como a fonte da própria vida. Atos capítulo 26, versículo 18. Os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sabes, na cruz, de acordo com Mateus 27, versículo 45, Jesus entrou nas trevas para nos salvar das trevas. Em hebraico, que significa besta na linguagem ou no termo grego. Lembra-se dos gafanhotos saindo do abismo, das trevas saindo do abismo, que não possam afetar as nossas vidas. Os israelitas estavam em Goshen e eles tinham a luz. E essas trevas não lhes afetavam. Essas trevas eram abundantes de maneira que poderiam sentir as trevas. É como se eles tivessem sido cegos. A cegueira espiritual, a ignorância, que faz com que as pessoas não conheçam a verdade da palavra de Deus, vem sobre aqueles que rejeitaram e ignoram a palavra de Deus. Essas palavras são dadas a eles, mesmo quando queiram ver, mesmo quando queiram abrir os olhos, mesmo que agora queiram entender, já é tarde demais. Já não é mais possível. Nós precisamos sempre agarrar as oportunidades que nos é entregue. As pragas eram terríveis para os egípcios, porque um dos grandes deuses em que eles criam era o deus do sol, chamado Ra. E Deus está dizendo que o vosso deus do sol não pode lhes dar a luz. Em Apocalipse, o sol, a lua e as estrelas perderão a sua luz, o seu brilho. A questão é: quem é o teu sol? Quem é a fonte da sua luz? Vamos nos colocar essa pergunta. Em Apocalipse 22, na Nova Jerusalém,
na nova terra, no novo céu, não haverá mais necessidade do sol e da lua e das estrelas. A verdadeira luz proverá de Jesus, a grande luz do mundo, que está muito além do que a luz do sol. A última praga, o que é o único acerca desta praga, a morte dos primogênitos do Egito, em Êxodo capítulo 11, é que nesta praga Deus não usou Arão e Moisés e não usou também os seus bastões. Ele fez esta praga por si mesmo. Sobre o Egito, isto revela e prefigura a cruz de Cristo, a obra expiatória, a obra da salvação. No mesmo momento, Deus está restaurando os seus primogênitos, restaurando os seus filhos. E Satanás havia roubado por enganar o seu filho Adão. Ele está restaurando seus filhos, os israelitas. Em Êxodo capítulo 4, 22 diz: os israelitas são meus filhos, os meus primogênitos. Ele está restaurando a eles por bater, castigar e esmagar os primogênitos de Satanás. Veja que neste relato Faraó o representa a Satanás. Êxodo capítulo 11, versículo 4 e 5. Disse, pois, Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. 19 a 23 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A minha oração é que eu e você nos tornemos os filhos espirituais de Deus, aquele que toda a criação, todo mundo está esperando. Como conclusão, quando os israelitas entraram na terra de Canaã, Deus lhes deu bênçãos e maldições. O contexto da situação é que aqui tem as bênçãos e aqui tem as maldições. As maldições são semelhantes àquelas que foram dadas na terra do Egito. Então, essas pragas não estão limitadas para os egípcios, mas para aqueles que escolhem essas maldições. Afinal de contas, quem receberá essas maldições? Porque as bênçãos cabem àqueles que guardam a palavra de Deus e permanecem como povo, filhos de Deus. Mas as maldições serão dadas àqueles que rejeitam a palavra de Deus. É a mesma coisa a partir do jardim do Éden até hoje em dia. Aqueles que guardam a palavra de Deus, permanecem como povo de Deus e filhos de Deus, serão abençoados. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus e tornam-se filhos do diabo, receberão os mesmos tipos de pragas e julgamentos. Este continua até os dias de hoje e vai culminar nos dias do Apocalipse. Isso se encontra escrito no livro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14 é acerca das bênçãos. Versículo 15 até 44 é acerca das maldições. Vamos comparar. Primeira praga foi o sangue, o julgamento sobre o sangue. Deuteronômio 28, versículo 22. Versículo 22 diz: o Senhor os ferirá com doença devastadora, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Assim a maldição será sobre as águas. A segunda maldição foi de rãs. Deuteronômio 28, versículo
24 diz que a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Lembra que as rãs entraram nas amassadeiras. E a terceira praga foi de piolhos. Vemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 24. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Foi de moscas. Em Deuteronômio 28, versículo 39 diz: plantarão vinha e as cultivarão, mas não beberão vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Esta palavra é traduzida em Salmos 71, versículo 45, como vermes de moscas. Aqui a pestilência diz que o Senhor fará com que a pestilência vos devore. A sexta é feridas. Diz aqui no versículo 35, o Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incurráveis. A sétima praga de granizo contra em Deuteronômio capítulo 28, versículo 16 e versículo 18. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Isso quer dizer, vai arruinar todas as plantações. O versículo 18 diz que serão amaldiçoadas as colheitas da sua terra. Cerca de gafanhotos, o versículo 38 diz: vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. O versículo 42 diz: enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores, das plantações da sua terra. A escuridão, no versículo 29 diz que ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Acerca da morte dos primogênitos, o versículo 18 diz que os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os benzeiros e os cordeiros dos seus rebanhos. Que a palavra de Deus seja cumprida em nós e sejamos plenamente obedientes. A palavra da criação, a palavra da redenção, a palavra da vida, tomando lugar e trabalhando nas nossas vidas e ser cumprida. Quando isso acontecer, Deus verá que é bom, é assim que será cumprido. Isso acontece nas nossas vidas, porque isso fará com que sejamos verdadeiros filhos de Deus. Mas quando a palavra de Deus vem e é rejeitada, por causa de outras palavras e outros ensinamentos, doutrinas e pensamentos, e ganância que enche os nossos corações, e tomando o trono de Deus nos nossos corações, estes julgamentos e estas pragas virão sobre nós. E agora, em comparação, vamos ver onde essas pragas aparecem no Apocalipse. As 7 trombetas e as 7 taças. Vê que na primeira trombeta, granizo vem. Na terceira trombeta, água transformada em sangue. Na quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas perderão a sua luz ou brilho. E esta é a praga de escuridão. A quinta trombeta, abre-se o portão do abismo e muitas trevas densas resultam na aparição de gafanhotos. E na quinta trombeta vemos a morte. Na sétima trombeta vemos o granizo também. Nas taças, a primeira taça vemos feridas. Na terceira taça vemos água transformada em sangue. Na quarta trombeta vemos o sol que se transforma em trevas. Na quinta taça também vemos as trevas. Na sétima taça vemos os espíritos imundos que são igual a rãs. E na sétima taça vemos o que é granizo. Olhar para este quadro pode notar algum paralelismo. As 7 trombetas, as 7 taças cobrem as mesmas pragas. A primeira trombeta e a primeira taça ataca a terra, vai julgar a terra. A segunda trombeta e a segunda taça vai esmagar o mar. A terceira trombeta e a terceira taça vai atacar os rios e as fontes de água. A quarta trombeta e a quarta taça vai esmagar o sol, a lua e as estrelas. Na quinta trombeta e na quinta taça é atacada o trono do próprio Satanás. Na sexta trombeta e na sexta taça é secada o rio Eufrates. E na sétima trombeta e na sétima taça o granizo, que é a complexão. A diferença é que as trombetas
irão esmagar 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 da população. Mas as taças vão completar. O que é mais notável aqui é que todas essas coisas são derramadas contra aqueles que não têm o selo de Deus, e é o selo do Espírito Santo. É sobre aqueles que carregam a marca da besta. Vamos perguntar-nos a nós mesmos, será que essas coisas falam apenas do futuro? Ou essas coisas vemos acontecendo nas nossas vidas? Será que vemos os aspectos do pecado e as impurezas neste mundo que são revelados através destas pragas? Ao ver que essas pragas já estão acontecendo em alguns lugares, precisamos nos perguntar que tipo de tempos estamos vivendo. Em Apocalipse, no capítulo 6, vemos os selos sendo abertos. No capítulo 5, há um livro que representa a Bíblia, selado com 7 selos. Sempre que um selo é quebrado, alguma coisa acontece. Um sinal dos últimos tempos. Algo fenomenal acontece, e isto é descrito no capítulo 6 do Apocalipse. Quando o primeiro selo é quebrado, há um homem que está sobre um cavalo branco. A imagem da volta do Senhor Jesus que virá sobre um cavalo branco, mas aqui trata-se do falso profeta, o anticristo. O segundo que vem está sobre o cavalo vermelho, que representa guerras. O terceiro vem sobre o cavalo preto, que representa a fome. O quarto vem e representa a morte. O que você pensa? Será que essas coisas já estão acontecendo? Ainda estamos esperando que essas coisas aconteçam. Guerras, fome, pestilências e a morte. Será que essas coisas são estranhas? Será que essas coisas não acontecem ao nosso redor? Será que são coisas que esperamos que possam acontecer no futuro? Será que é porque não está a nos afetar diretamente que não estamos a pensar acerca disso? Estes são os 7 selos que continuam. Quando todos os 7 selos são quebrados, dão início às 7 trombetas. E as 7 trombetas afetam a terra, o mar, os rios e as fontes. E essas pragas já estão acontecendo. Vamos perguntar a nós mesmos, será que esses selos estão acontecendo no nosso tempo? Como Jesus falou, haverá guerras, nações levantar-se-ão contra outras nações. Haverá pestilências, haverá mortes, mas não será o fim. Será que essas parábolas, aliás, pragas que mencionamos aqui, estão acontecendo ao nosso redor, neste mundo e afetando as nossas vidas? Santos de Deus, povo de Deus, o que é a outra coisa que precisamos fazer? Logo antes de iniciar a 7ª trombeta, capítulo 1, versículo 1 a 5 diz: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. O outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Podemos dizer que literalmente são 30 minutos, mas é apenas um tempo simbólico, enfatizando a pequenez desse tempo. Mas é o tempo em que as orações dos santos são oferecidas a Deus. O tempo de silêncio, o pouco tempo de paz, o pouco tempo de oportunidade, o pouco tempo em que fazemos as nossas escolhas. Quais são as coisas que nós, como crentes de Deus, precisamos fazer enquanto vivemos nesses tempos? Que estejamos em alerta e acordados, e estejamos preparados, estejamos engajados nas orações
nos preparemos através de aceitar a palavra e recebermos o maná escondido de Jesus Cristo. Vamos assegurar a nossa salvação e estar na nossa terra espiritual de Goshen, que é o Senhor Jesus Cristo, que voltemos a Jesus Cristo. Vamos nos voltar para Ele, para que sejamos protegidos, para que sejamos distinguidos e separados. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ajuda-nos a estar acordados em alerta, possamos levantar as nossas orações e arrependimento, mesmo que os rios, os mares, a lua, o sol, as estrelas chegam numa desordem e caos, e que possamos encontrar o nosso gosto espiritual na sua palavra, e que o Senhor Jesus Cristo torne-se a nossa rocha, o nosso esconderijo, para que o teu povo seja estabelecido. Além de sermos colocados nesta desordem e vazio e sem forma, que sejamos ajuntados como o povo do reino de Deus, que possamos receber a luz e habitarmos no meio da luz eterna. Que o teu povo possa encontrar a verdadeira vida, esperança e salvação. E agradecemos pela sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.